A paz do Senhor, crianças. Hoje aqui com vocês a tia Neide para estar ministrando a nossa lição, a lição de número 3. Nós estamos na nossa Escola Bíblica Dominical e somos da 5ª classe, Filhos do Rei. Nosso professor é o tio Mateus e nós estaremos estudando a lição de número 3 do nosso segundo trimestre, que tem como assunto o Deus bondoso. E o nosso memorizando: anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo que Ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Isaías, capítulo 63 e versículo 3. Crianças, vamos falar com Deus? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade para com a nossa vida, para com a nossa família. Pai amado, que a cada dia o meu coração seja grato ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Fica conosco nesta lição, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor, crianças, que diz assim, ó. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Que canção maravilhosa, né? Deus verdadeiramente é bom para conosco, crianças. E nós temos que todos os dias agradecer a esse Deus por essa tão grande bondade que Ele tem para conosco. Vamos então para o nosso relato bíblico de hoje. Está registrado aqui, ó, no livro de Gênesis, capítulo 21, do versículo 9 ao 20. Você pode pegar a sua Bíblia e estar procurando essa referência para acompanhar esse relato junto com a tia Neide, tá bom? Porque a minha Bíblia também está aberta aqui e em alguns momentos a tia vai ler diretamente na Bíblia essa linda história sobre a bondade de Deus. Há muito tempo atrás, crianças, um homem chamado Abraão recebeu uma promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação, mas ele já estava bem velho e a sua esposa Sara também, e ela era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos, ela não conseguia engravidar. E quando eles receberam essa promessa de Deus, ela ficou preocupada, achando como que essa promessa iria se cumprir, que Abraão seria pai de uma grande nação, se ela já era idosa e não poderia dar filhos para ele. Então, ela tomou a sua escrava chamada Agar, e Agar, ela deu a Abraão. E da união aqui de Agar e de Abraão, crianças, nasceu então um menino chamado Ismael. Nasceu um menino chamado Ismael. Passou-se o tempo e o Senhor disse que iria cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão e seria com a sua esposa mesmo, com Sara. Passou um tempo e Sara já é em idade, né? Eles receberam a visita de anjos em sua casa, em sua tenda. E aquele homem, né, aquele anjo disse para Abraão que no ano seguinte Sara teria esse bebê. E assim mesmo aconteceu. Passou o tempo e Sara engravidou e nasceu este lindo menino chamado Isaac. As crianças cresceram juntas e estavam brincando certo dia, que é assim que começa o nosso relato, né? Diz que Isaac e Ismael estavam brincando. E Sara, quando viu aquela cena, crianças, ela ficou preocupada. Ela disse: nossa, eles estão brincando juntos, essas crianças estão crescendo juntas e Ismael é o primogênito, ele nasceu primeiro. Será que ele é que vai herdar todas as coisas do meu esposo Abraão? O filho da escrava vai herdar todas essas coisas? E preocupada, ela foi e disse para Abraão: Abraão, eu quero que você mande embora
essa escrava, Agar, e o seu filho Ismael junto com ela. Poxa, crianças, vocês não imaginam como que Abraão ficou triste, preocupado. Afinal de contas, Ismael também era seu filho. E assim como Abraão amava Isaac, ele também amava Ismael. E foi uma decisão muito difícil. Mas Abraão, que é considerado o nosso pai da fé, né? Porque homem que teve fé, quando você lê os textos mais para frente, você vai saber o porquê que Abraão teve tanta fé assim. E então, crianças, ele foi falar com Deus, orou ao Senhor e Deus disse para ele que ele desse ouvidos, que ele atendesse o pedido de Sara, que ele iria fazer prosperar a Isaac e também iria fazer prosperar a Ismael. E no final a tia vai falar como que foi, o que aconteceu com esses dois moços, tá bom? Então, Abraão, obedecendo a sua esposa, chamou Agar, Ismael, conversou com ela, colocou para ela um odre cheio de água e também deu alimentos para eles levarem durante a sua viagem. Com certeza com o seu coração abatido, mas também crendo que Deus é nosso Deus de promessas. Quando Deus promete, crianças, Ele cumpre. Basta somente que nós fiquemos esperando no Senhor, né, obedecendo a tudo que Ele mandar para nós, que com certeza irá se cumprir. Então Agar saiu ali pelo deserto com aquela criança, sem destino, sem saber para onde ir. E o nome desse deserto, crianças, era Becerba, tá bom? O nome desse deserto, por onde Agar, a escrava de Sara, né, que teve um filho com o esposo de Sara, que era Abraão, e o nome desse menino era Ismael, e saíram ali errantes, sem destino, por esse grande deserto. Então, certo? Em um certo momento, crianças, acabou a água que ela tinha levado para eles tomarem durante aquela viagem, né? Deserto, nós já sabemos que é um lugar muito quente, né? E se a pessoa não tomar água, ela fica desidratada e daqui a pouco ela vai, pode até desmaiar, né? Com tanta sede. E Agar fez o seguinte, crianças, ela deixou o menino deitado em uma árvore, debaixo de uma árvorezinha, e foi para longe, porque no seu coração ela dizia: eu não vou aguentar ver meu filho morrer nesse deserto, morrer de sede. E ele também estava chorando com sede. E ela se afastou, e no momento em que ela se afastou, crianças, veio um anjo de Deus e falou com Agar que ela não se preocupasse, porque Deus estava ouvindo o choro daquele menino. Vocês estão vendo, crianças, quando você ora, Deus também está te ouvindo. E Ele vai responder a sua oração conforme a vontade dEle, a vontade do Senhor. Nós sabemos que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E então, aquele anjo disse: não se preocupe, Agar, com este menino, porque Deus está cuidando dele. Deus ouviu o choro desse menino. Olhe, ali está uma fonte. Foi como se tivesse aberto os olhos de Agar, e ela olhou e ela viu um poço, né, uma fonte de água. Ela então correu ali, encheu o odre novamente com água e levou para o seu filho. Pegou na mão de Ismael, segurou ele firmemente e foi colocando água na boca daquela criança que estava sedento, com muita sede, naquele deserto, naquele sol forte. E ali o Senhor mostrou a sua bondade para com esta mãe, para com este menino, que mesmo sendo o fruto, né, de uma coisa que não era o que Deus queria, mas Ele permitiu que Abraão tivesse esse filho com essa escrava. E
Assim como ele prometeu para Abraão que iria cuidar de Ismael, assim o Senhor fez, porque ele é fiel nas suas promessas, criança. Se Deus nos prometeu, ele há de cumprir, mas nós temos que fazer a nossa parte. E então, ali a mãe, Agar, pôde saciar a sede do seu filho naquele deserto. Que coisa maravilhosa! E então, crianças, o final desse relato diz que também Ismael se tornou um flecheiro, né? Ele foi um bom atirador de flechas e ele morou em uma região chamada Parã. E de Ismael surgiu uma grande nação também. Olha só, crianças, aqui Abraão, né, gerou aqui da escrava Agar Ismael. E Ismael hoje faz parte da descendência dele os muçulmanos, né, que são os árabes. Esses bem aqui que a tia vai mostrar para vocês. Uma família árabe. Esses são os descendentes de Ismael. E também fez uma grande nação de seu filho Isaac, que foi com a sua esposa Sara. Ele se tornou, olha, o pai dos judeus. Olha só. Certo? E como Deus prometeu, ele cumpriu. Tanto Isaac quanto Ismael se tornaram, né, grandes nações. Agora, crianças, a parte triste é que a nação de Ismael não gosta da nação de Israel. Há uma guerra, uma briga que eu acredito que vocês acompanham também nos livros de história de vocês. Mas o mais importante, crianças, de tudo isso foi a bondade de Deus sobre a vida de Agar e sobre a vida do seu filho Ismael. E Deus, sim, cumpriu a sua promessa sobre a vida deste menino, de que ele seria o pai de uma grande nação. Infelizmente, criança, nos dias de hoje, nós também vemos muitas crianças que foram abandonadas por suas famílias, por seus pais. E nós precisamos orar, crianças, para que Deus venha guardar esses pequeninos. Algumas crianças abandonadas moram em um lugar chamado orfanato. E outras crianças, mais tristes ainda, vivem pelas ruas. Não sei se você já viu alguma criança pela rua sozinha, abandonada, dormindo em bancos de praça ou qualquer outro lugar. Mas você pode orar por essas crianças e pedir que esse bondoso Deus também venha cuidar delas. E quando você tiver a oportunidade, faça o bem também para essas crianças. Doe alimentos, roupas, porque com certeza você estará sendo também bondoso para com essas pessoas. Que Jesus te abençoe neste dia, que você tenha sempre muitos motivos para agradecer a Deus pela sua infinita bondade. A tia Neide fica muito feliz pela sua participação nesta classe. E se você tiver qualquer pergunta ou dúvida, é só colocar aqui no grupo que nós estaremos respondendo, tá bom, crianças? Façam a atividade com muita atenção. Quem tiver qualquer dificuldade, é só perguntar, tá bom? Mas vamos rever só mais algumas coisinhas que são da nossa segunda atividade, que é a cruzadinha. Era o nome do filho de Agar. A tia Neide falou para vocês o nome, né, do filho de Agar, que foi este menino que se tornou também o pai de uma grande nação. O nome do esposo de Sara era... Sara não queria que Ismael fosse... Acho que a tia esqueceu de falar essa palavra para vocês. Ela não queria que ele herdasse, né, a herança do pai dele junto com Ismael, né?
Agar e seu filho partiram para o deserto de... Esse a tia falou, não foi? O nome do filho de Abraão e Sara era... E Deus ouviu o... que foi que Deus ouviu do menino? Vocês lembram que a tia falou? A escrava egípcia chamada... Como era que era o nome dela? Após ouvir o anjo, Agar avistou um... que foi que ela avistou? Ismael cresceu e ficou morando na região desértica de... A tia também falou. Se você não lembrar, volta o vídeo aí para você escutar aonde que Ismael ficou morando. Ismael tornou-se um bom atirador de... Tá bom, crianças? Então, essa foi a nossa lição. Fiquem com Deus. E vamos cantar mais uma vez? Deus é bom para mim? Vamos? Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom para mim. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por esta aula e por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família. Obrigada por cada um de nossos alunos e fica conosco sempre, Deus. Em nome de Jesus. Amém.